A região da Média Mogiana Paulista é montanhosa e climaticamente favorável à cafeicultura. Mas a ocorrência de períodos secos extremos não tem sido rara. Mesmo assim, muitas lavouras cafeeiras, como esta, conseguem manter a produtividade. Isto é possível quando o solo é bem manejado e, em especial, quando se usa os fertilizantes organominerais da Biomix. Para que você possa manejar corretamente o solo, reduzir os custos e aumentar a produção, considere 4 etapas estratégicas no planejamento anual da adubação. Primeiro, a análise do solo e, junto com ela, a análise foliar. Depois, a interpretação dos resultados destas análises e a definição das formulações e das quantidades de fertilizantes a serem aplicadas. A seguir, a aquisição de fertilizantes de qualidade, pelo menor custo, e, por fim, a aplicação na melhor época. Vejamos então como trabalhar cada uma dessas etapas e de que maneira os organominerais da Biomix contribuem para a redução dos custos e o aumento da produção. Comece a trabalhar a fertilidade com a análise do solo. Com ela, você identificará eventuais deficiências de nutrientes que comprometem a produção e geram grãos de pior qualidade. Para a análise em cada talhão, recolha entre 10 e 15 amostras de solo. Distribua os pontos de amostragem aleatoriamente, caminhando em zigue-zague pelo terreno para que a maior parte da área seja amostrada. Colete o solo na projeção da saia do cafeeiro. Limpe o local, retirando restos de plantas, e recolha amostras de 0 a 20 centímetros e de 0 a 40 centímetros de profundidade. Ao final da coleta, misture o solo das amostras, formando uma amostra composta, e envie para o laboratório de análise 300 gramas dela. Juntamente com a análise do solo, faça a análise foliar para um diagnóstico mais preciso do estado nutricional da planta. Colete 25 amostras em cada talhão, caminhando em zigue-zague por toda a área. Cada amostra será composta por folhas retiradas de 2 plantas diferentes, posicionadas opostamente, uma de cada lado da rua. A amostra de folhas de cada planta deve ser retirada na altura do terço médio da copa. De cada planta, recolha o terceiro ou o quarto par de folhas, contados a partir da extremidade do ramo. Ao todo, portanto, serão coletadas 100 folhas. Selecione apenas folhas saudáveis. Não colete folhas danificadas, com sinais de ataques de pragas ou doenças, rasgadas ou com porções ressecadas. Coloque o material coletado em um saco de papel apropriado, normalmente fornecido pelo laboratório de análise, e entregue no mesmo dia. Faça a análise foliar, inicialmente, junto com a análise do solo, como parte do planejamento da adubação. Depois, faça novamente, em dezembro ou janeiro, para verificar a necessidade de ajustes no manejo da fertilidade do solo. Depois que o produtor pegou o seu resultado no laboratório onde foi enviadas as amostras, ele vai levar esse resultado, pode levar para um técnico da Biomix, para que seja feita toda a interpretação da análise foliar, e ele vai pegar e dizer que a lavoura, o quanto ela precisa de adubo, o quanto ela necessita de fertilizante, ou que, se for no segundo momento, se a planta absorveu ou não aquilo que foi calculada e se exige alguma demanda. Definidas as quantidades de adubo a serem aplicadas, você vai dar início a uma nova fase estratégica do planejamento da adubação da lavoura de café, que é a aquisição dos fertilizantes. Diretamente relacionada à aquisição está a definição do momento de aplicação.
Nestas duas etapas, os fertilizantes organominerais da Biomix têm muito a contribuir com a redução de custos e o aumento da produção de café. O organomineral Biomix traz várias vantagens, né? E uma delas é para se planejar dentro da aplicação do fertilizante. No adubo convencional, todos os produtores esperam a época de chuva para fazer a aplicação. É o momento quando a demanda de adubo do mercado aumenta muito e os preços sobem demais. Com os fertilizantes organomineral Biomix, nós podemos aplicar antecipadamente o fertilizante, que não vai ter percas nenhuma, e quando chega a primeira chuva, já começa a absorção das plantas com essa primeira chuva. Então você já começa a alimentar as plantas nessa primeira chuva. É muito importante isso. Sem falar que as compras do produtor também precisam ser antecipadas para aproveitar as condições de preços, né? Os nossos distribuidores lançam muitas campanhas para vender os fertilizantes antecipadamente. O nosso cliente, o nosso produtor de organomineral Biomix, ele pode fazer isso e ele pode já fazer a aplicação dele, por exemplo, no final de agosto. Porque se houver já uma chuva nesse momento antecipado, já vai estar aproveitando esses elementos. Então, produtor, aproveite as campanhas dos nossos distribuidores. Como você viu, os fertilizantes organominerais Biomix favorecem o planejamento e a gestão da adubação da sua lavoura de café. Com eles, você faz a aquisição e a aplicação antecipadamente. A aplicação, inclusive, pode ser feita em uma só operação. Mas não é só isso. Ao aplicar organominerais da Biomix, você produz mais na safra atual e prepara a sua lavoura para uma maior produção também na safra seguinte. Com o organomineral Biomix, é possível o produtor fazer adubação nos períodos mais secos do ano, ou seja, ao início da safra agrícola, setembro, outubro. E estes são os meses onde que a planta tem o maior crescimento vegetativo. Como ele não aduba e o adubo não se perde, né, por volatilização ou outro motivo, o produtor consegue antecipar seus serviços, propiciar que a planta se nutra numa época de alto crescimento. Dessa forma, o produtor, além de fazer a granação do grão pendente no ano, ele faz com que a planta cresça e vai gerar mais produtividade no outro ano, na outra safra. Dessa forma, com a aplicação do organomineral Biomix, o produtor terá mais resultado na safra atual e na safra seguinte, devido ao crescimento e o aumento do potencial produtivo da sua lavoura.